Durante as longas férias de verão, quando o calor abraçava tudo ao redor, um menino chamado Cauã viajou para visitar o avô no coração do norte do Brasil. Seu destino era uma pequena comunidade ribeirinha, às margens do rio Tapajós, onde morava seu Aníbal, cercado por árvores altíssimas e um silêncio profundo que só era quebrado pelo canto dos insetos e pelo som do rio. A casa simples de madeira, erguida sobre palafitas, carregava memórias que o menino ainda não compreendia, mas que o faziam sentir parte daquele lugar. Seu Aníbal, o avô, era um homem de poucas palavras, mas cada gesto seu contava uma história. Em um desses dias, enquanto o avô cuidava das galinhas, Cauã, cheio de sonhos, reuniu coragem e compartilhou um desejo. Ele disse que, quando crescesse, queria ser um homem de sucesso, construir coisas importantes, ajudar a família, ser alguém admirado. Mas confessou que não fazia ideia de como chegar lá e pediu ao avô que o ensinasse o caminho. Seu Aníbal ouviu tudo com atenção e, com um pequeno sorriso, fez sinal para o neto segui-lo. Eles foram até o viveiro comunitário, um lugar simples onde os moradores cultivavam mudas de árvores nativas. O avô observou calmamente, caminhando entre as fileiras, até parar diante de duas pequenas mudas de samaúma, uma das árvores mais simbólicas da região. Ele comprou as duas mudas e voltou para casa. Ao chegar no quintal, seu Aníbal colocou uma das mudas em um vaso de barro e a levou para dentro de casa, perto de uma janela. A outra muda, ele plantou do lado de fora, no terreno amplo, exposto ao sol, às chuvas e aos ventos. Quando terminou, virou-se para Cauã e perguntou o que ele achava que aconteceria com as duas plantas ao longo dos anos. Cauã refletiu e concluiu que a planta dentro de casa cresceria melhor, pois estaria protegida. Já a muda do lado de fora enfrentaria todo tipo de risco. Chuvas pesadas, sol intenso, noites frias. Ele imaginava que ela teria mais dificuldade para crescer. Seu Aníbal ouviu a resposta com serenidade e apenas disse que o tempo mostraria a verdade. As férias terminaram e Cauã voltou para a cidade, carregando na memória a imagem das duas mudas. 4 anos se passaram. O menino agora era um adolescente e as perguntas sobre o futuro começavam a pesar. Durante as férias, ele voltou para a casa do avô com um desejo urgente de reencontrar as respostas que buscava. Assim que viu seu Aníbal sentado na rede, balançando lentamente, o jovem sentiu uma mistura de saudade e respeito. Depois de conversarem sobre a vida, Cauã tocou no assunto que o havia acompanhado por anos. Lembrou o avô da sua pergunta de criança e disse que ainda queria aprender a se tornar um homem de sucesso. Seu Aníbal concordou, mas explicou que antes o levaria para ver algo importante. Ele levou o neto até os fundos da casa. A primeira muda, aquela plantada no vaso, agora era uma árvore pequena, com tronco fino e folhas verdes, mas visivelmente limitada pelo vaso. Estava bonita, saudável, mas restrita. Seu tronco era frágil, e o vento que entrava pela janela às vezes a fazia balançar demais. Em seguida, o avô conduziu o neto para fora. A visão fez Cauã arregalar os olhos. A pequena muda havia se transformado em uma árvore enorme e majestosa. Suas raízes expandiam-se profundamente pelo solo. Seus galhos se estendiam como braços orgulhosos, e sua copa formava uma sombra que já servia de abrigo para pássaros e pequenos animais. Ela havia crescido de forma impressionante, forte e resistente. Cauã ficou admirado, tentando entender como duas mudas idênticas se tornaram tão diferentes. Como aquela planta, exposta a tantos desafios, havia crescido tanto? Porque justamente ela, que enfrentou mais perigos, havia se tornado a mais forte. Seu Aníbal, com sua calma habitual, começou a explicar. Ele disse que a planta do lado de fora enfrentou muitos desafios, sim. Mas foram justamente esses desafios que a mantiveram firme. O sol forte a fez estender suas folhas. As chuvas pesadas a obrigaram a fortalecer o tronco. As tempestades ensinaram suas raízes a se aprofundarem. Cada fator que parecia uma ameaça, na verdade, foi um convite para que ela desenvolvesse mais força. Enquanto isso, a muda que ficou dentro de casa cresceu protegida, sem riscos, mas também sem estímulos. Não precisou aprofundar raízes, pois nunca enfrentou ventos fortes.
A proteção exagerada, embora confortável, a impediu de buscar sua melhor versão. Seu Aníbal disse que a vida funciona exatamente como aquelas duas árvores, que o conforto pode ser agradável, mas raramente leva alguém longe. As dificuldades, apesar de dolorosas, são capazes de nos transformar. São elas que nos obrigam a crescer, nos adaptar, melhorar e persistir. Nenhum objetivo é impossível para quem se permite enfrentar o mundo com coragem. Depois de ouvir tudo, Cauã olhou para a grande árvore novamente e sentiu uma inspiração profunda. Ele compreendeu pela primeira vez que os obstáculos que tanto temia eram, na verdade, partes essenciais do seu caminho. Nos dias seguintes, o jovem passou muito tempo refletindo debaixo daquela árvore. Entendeu que a vida humana também é cheia de tempestades, mas que cada desafio enfrentado torna nossa raiz interna mais forte. Ele percebeu que crescer exigiria coragem e disposição para sair do conforto. O sucesso não era apenas talento ou sorte, mas a capacidade de enfrentar a vida com firmeza. Cauã também entendeu que a vida não é uma linha reta. Existem curvas, desvios e estradas desconhecidas, mas tudo isso faz parte da aventura. Cada momento difícil é como uma tempestade que pode nos abalar, mas também pode nos enraizar mais profundamente, nos tornando capazes de suportar coisas maiores. Ao final da viagem, ele sentiu que havia ganhado algo valioso. A grande árvore do quintal do avô deixou uma marca profunda em seu coração. Ele entendeu que, assim como ela, também tinha potencial para crescer imensamente, desde que aceitasse enfrentar o mundo e seus desafios. O sucesso não se constrói na sombra do conforto, mas no terreno aberto das dificuldades. Quando chegou o dia de voltar para a cidade, ele se despediu da grande árvore como quem se despede de um amigo. Agradeceu silenciosamente pela lição e prometeu a si mesmo que carregaria aquela sabedoria para sempre. Seu Aníbal, sem discursos, apenas colocou a mão no ombro do neto e sorriu. Ele sabia que a semente estava plantada. De volta à cidade, Cauã passou a enfrentar suas tarefas com outra mentalidade. Quando surgia um problema, lembrava das tempestades que fortaleceram a árvore. Quando sentia medo, lembrava das raízes profundas que ela criou. Aos poucos, entendeu que a vida é feita de escolhas e que a decisão de prosperar depende de enfrentar, e não evitar, as dificuldades. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem.